Cruzeiro ainda segue sem marcar nesse Campeonato Brasileiro e a gente vai trazer para vocês agora o pós-jogo de Cruzeiro e Internacional, ou melhor, Internacional e Cruzeiro, esse empate por 0 a 0 no Beira-Rio. Pois é, o Cruzeiro empatou com o Internacional neste domingo, 0 a 0, um jogo morno. O Internacional teve as melhores chances da partida, mas não foi tão superior assim. Internacional errando muitos passes, o mesmo digo para o Cruzeiro, que também errou passe demais. Acho que o único que passou em branco ali sem errar passes do lado do Cruzeiro foi o Lucas Romero, que teve uma das poucas chances aí atuando como volante, ele que geralmente joga na lateral direita. O Mano Menezes opta por escalar ele lá e dá poucas opções para ele no meio. Hoje ele teve a opção de jogar como primeiro volante, jogou seguramente, né? Não teve tantos perigos assim, o Cruzeiro não sofreu tanto. Defensivamente o Cruzeiro foi até um pouco seguro, Marcelo Hermes ali mal pela esquerda e o Ezequiel mal pela direita, mas os dois zagueiros ali, o Murilo e o Manuel, foram bem, e o meio de campo ali com o Romero também foi bem seguro. O Romero que não errou passes nessa partida, né? Ele foi o único jogador que saiu de campo sem errar passe pelo lado do Cruzeiro, e a gente teve aí mais uma atuação ruim do Bruno Silva, que ainda não se encaixou nesse time do Cruzeiro, não. O Bruno Silva que chegou ao Cruzeiro e não deu a resposta ao torcedor do porquê veio, né? Não fez boas atuações, assim como tinha feito lá atuando pelo Botafogo. E no ataque a gente não teve grande presença do Rafael Sobis, que apareceu pouco também, né? E ali a gente não teve nenhum homem de criação se destacando, já que tínhamos em campo 4 volantes: Lucas Romero, Mancoejo, Robinho e o Bruno Silva. Mancoejo apareceu pouquíssimo no jogo mesmo, digo para o Robinho, que estava naqueles dias de modo soneca ativado, né? Parece até o modo soneca do celular. Estava o Robinho, Mancoejo, o time todo ali. No segundo tempo entrou o Ariel Cabral, não resolveu nada. David saiu sentindo dores na coxa no intervalo. Entrou o Raniel, que também teve algumas chances ali, mas não conseguiu criar muitas chances claras de gol, né? Ele teve uma bola que ele avançou ali sozinho, mas demorou muito para definir a jogada e acabou conseguindo no máximo um escanteio. A outra alteração que a gente teve foi a entrada do Rafael Marques, que é muito criticado pela torcida, entrou, tá certo no finalzinho, mas não apresentou nada, e muitos dizem que pode ter sido a última partida dele pelo Cruzeiro, já que o Sport vem tentando aí a negociação do Rafael Marques, uma negociação que é difícil, que muitos dizem que ele tem um salário alto, né, para um jogador de 34 anos e do nível dele. Então a gente espera que ele consiga aí firmar essa negociação com o Sport. A gente, voltando a falar do jogo aqui, o Cruzeiro criou pouquíssimo, e por ser um time reserva a gente ficava na expectativa de talvez um pouco mais dos jogadores apresentarem um futebol melhor, buscando aí uma vaga no time titular, principalmente o Marcelo Hermes ali pela esquerda. Ele até avançou uma vez ali, criando uma boa chance de gol, mas não se concluiu em gol, né? Então a gente ficava na expectativa de um pouco mais desse time alternativo do Cruzeiro. E agora a gente aguarda aí esse jogo de quarta-feira, Cruzeiro e Vasco, né? O Vasco que não jogou esse final de semana porque o jogo diante do Santos foi anulado, porque o Santos joga na terça-feira pela Libertadores, então não daria o tempo de descanso suficiente para os jogadores, já que o Vasco jogou na quinta, não poderia jogar no sábado, e se o Santos jogasse no domingo não daria o intervalo ideal. Então agora a gente aguarda aí esse jogo de quarta-feira. Pedimos a sua opinião aí nos comentários, comente o que você achou do jogo. Detalhe que esse pós-jogo a gente está fazendo bem rapidinho, porque o jogo terminou agora, são 9 horas, já estou gravando e vou editar bem rápido para postar para vocês ainda hoje. Comenta aí então o que você achou da partida, quem você achou melhor em campo, quem você achou pior em campo. Para mim, o pior em campo talvez tenha sido aí o Ezequiel, né, com muitos passes. Também tem o Bruno Silva brigando muito por essa vaga de pior em campo. Um detalhe que a gente teve bem no começo do jogo, uma bola recuada do Bruno Silva para o Rafael pegou com as mãos. A gente sabe que o goleiro não pode pegar a bola com a mão quando o jogador do seu time recua para ele, então o juiz marcou, assinalou o lance de 2 toques para o Internacional. O Fabiano quase fez o gol, mas a bola passou raspando o gol. Então um lance totalmente infantil do Rafael, que a gente sabe que essa regra é antiga já, mesmo o cara sendo reserva ele tem que ficar ligado nas coisas aí, porque poderia ter saído um gol do Internacional e prejudicado muito o Cruzeiro ainda no começo do jogo. Então esse foi o nosso pós-jogo de Cruzeiro Internacional, Internacional e Cruzeiro. Mais um empate, o Cruzeiro segue sem marcar pelo Brasileirão, o primeiro ponto conquistado, um empate fora de casa. Pensando assim futuramente pode até ser um resultado bom, tendo em conta que o Cruzeiro jogou com o time reserva. Então a gente fica no aguardo da partida de quarta-feira diante do Vasco lá em São Januário, e esperamos a vitória para que o Cruzeiro siga firme nessa Libertadores aí, buscando o título. Então é isso aí, se inscreva no canal, deixa o gostei, comenta aí, como a gente já disse, quem você achou pior em campo e quem você achou melhor em campo. A gente aguarda seu comentário e o seu gostei. Se inscreva aí, falou!